Vamos fazer a leitura do verso 5. Diz assim a palavra de Deus. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo orado, voltaremos para junto de vós. Amém? Senhor, louvado seja teu nome. Coisa boa, Pai, é termos a tua palavra e o Deus da palavra. Fala conosco, Pai, mas trata conosco aquilo que nós precisamos receber da tua parte. Enriquece a nossa vida, Senhor, com a edificação dela. Nos esclarece aquilo que é necessário, para que nós sejamos abençoados com a transformação do teu Espírito Santo. Não queremos ser pessoas bem informadas acerca da tua palavra, mas queremos ser pessoas transformadas também pelo poder da tua palavra na nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Esse texto, eu acho que ele é muito oportuno, né? Dia dos Pais, aquela coisa toda. Eu não vou falar dessa coisa que a mídia, né? Essa coisa que as pessoas criam em cima desse dia. Mas é um dia que as pessoas acabam que vivem, fazem a sua agenda em relação até isso. Não, hoje a gente vai fazer isso, vamos para fazer aquilo outro. Então, todo mundo está naquela euforia. Mas eu quero trazer para você um testemunho de alguém que experimentou uma coisa importante da parte de Deus e para que você observe a responsabilidade. Agora eu lembrei de ontem. Repete comigo, responsabilidade. Eu disse o quê? Responsabilidade. É de uma palavra que eu ouvi ontem. Não tem nada a ver, eu não vou pregar o que o pastor... Pô, a pastora fica pregando só a palavra dos outros, não tem nada a ver com isso, não. Mas eu estou fazendo só uma situação, que às vezes fazia a gente repetir algumas vezes alguma coisa. Ele queria que a gente ficasse bem esperto no que ele estava falando. Mas eu quero falar para você da responsabilidade de um pai. Amém, igreja? Que tem uma responsabilidade grande, né? E aí, eu quero ler para você logo o início dos versículos, que diz assim, ó, no versículo 1, Abraão, Deus depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E ele disse a Abraão, ele chama Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. Uma das coisas que os pais precisam estar, quem não é pai ainda, né? E quem já é, uma das coisas que o pai precisa ter, esse canal com o Senhor bem afinado. Porque o que está o que está à prova em meio a tudo isso é o seu filho, é a sua filha. Que Deus colocou você para estar sendo edificado através da sua vida. Então, a primeira coisa que Abraão faz é dizer para Deus assim, Senhor, eu estou aqui. É uma prontidão que eu acho que não é só o pai, mas o pai e a mãe precisam ter em relação ao seu filho. Eis-me aqui, Senhor. Você está no meio de um conflito, você vai fazer o quê? Às vezes você vai procurar um bom terapeuta, um bom psicólogo, mas não funciona. A gente se esquece que a gente tem um pedagogo dos pedagogos, um terapeuta dos terapeutas. É lógico que ele funciona quando você está aliançado e alicerçado também com esse Deus. Aí o próprio Espírito dá direcionamento para esse terapeuta, para esse psicólogo que está ajudando você. Mas fazer só uma coisa e esquecer da outra é inaceitável para aqueles que conhecem o poder sobrenatural do nosso Deus, que é Pai, né? E aí ele responde, ele fala assim, ó, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Então a gente não está vendo aqui um tratamento de alguém, de um pai irresponsável, de um pai que não tinha compromisso com esse filho. A gente está falando de um pai que é igualzinho a você, que ama seu filho, que quer o melhor para a vida do seu filho. Deus está falando com alguém, não com um pai que vai colocar uma coisa para ele fazer e que vai ser fácil dele fazer. Imagina você, Deus está chamando um pai, Abraão, e Deus sabe o que é isso, porque ele é pai. Ele chama Abraão e fala assim, olha, você vai pegar o seu único filho, aquele que você ama. Então ele está falando de uma coisa
preciosa. Ele não está falando de uma coisa descartável, porque existem algumas coisas na nossa vida que, se Deus nos pedir, a gente descarta com facilidade. Sim ou não? Sim. Tem coisa que, se Deus pedir a você, não vai te custar nada. Você vai fazer com a maior facilidade. Ai, poxa, pensei que fosse me pedir uma coisa mais fácil. É igual quando eu liguei para o meu médico e falei assim: doutor, eu cheia de dedo para falar com ele, que eu precisava de um laudo dele. E eu falei: doutor, sabe o que é? Eu contei uma história antes para ele não me dizer não. Fiz aquela coisa assim para ele ficar bem penalizado. Tá bom, vou te dar, só me dá aqui logo. Ele disse: poxa, você está me pedindo uma coisa que é o meu trabalho. É o meu serviço. Não me custa nada. Às vezes o Espírito de Deus nos leva, nos pede alguma coisa que a gente abre mão com facilidade. Mas existem algumas vezes na nossa vida que o Espírito Santo vai nos pedir alguma coisa que nos custa muito. E é uma coisa que a gente ama. Então você veja bem, evidentemente, que tudo isso aqui estava tipificando alguma coisa que aconteceria lá na frente através de Cristo. Mas nesse momento, Deus estava tratando isso com Abraão. Tipificava, sim, uma coisa que o próprio Deus daria também aquilo que ele tinha de melhor. Tanto é que a gente conhece o final dessa história e sabe que o Senhor não permite que Abraão mate seu filho. Mas Deus queria ver até que ponto a aliança dele com Deus era firmada, era fundamentada, era real, era verdadeira. Porque o Senhor sabia que não adiantaria imolar o filho dele, porque aquele sangue não ia mudar a história da humanidade. Mas Deus estava querendo já mostrar para a igreja, para que a igreja visualizasse a profundidade, o tamanho, a grandeza do amor de Deus em prol daquilo que ele havia criado. Mas havia que haver o quê? Uma obediência, uma entrega. Então, olha que coisa séria, que coisa importante. A gente não vê Deus fazendo esse ato com outras pessoas. Por isso que o pai tem um lugar especial dentro da história da família. E ali o Senhor estava querendo trabalhar na vida de Abraão, queria trabalhar na vida também de Isaac, né? Avivar essa relação, porque é uma relação de amor. A relação de um pai e um filho, essa paternidade, ela precisa ser trabalhada em amor. Hoje existem vários casamentos falidos, né? Porque faltou a paternidade, gente. Porque o pai não exerceu aquela posição. Então, a filha, meu Deus. A filha, quando ela vai para o casamento, ela não consegue reconhecer a figura masculina, porque faltou. Então, às vezes, o pai pensa que ele só tem que sair para trabalhar. A mãe cuida de tudo. A mãe vê se está faltando chinelo, se está faltando a bermuda, se está faltando o batom, se está faltando isso, se está faltando aquilo. A mãe vê as necessidades diárias. E o pai fica assim, tem que deixar o dinheiro. Aí ele deixa o dinheiro. E ele deixa. Mas ele não sabe, não vocês. Vocês são presentes, estão em casa, participando. E se não estão, amados, ainda dá tempo. Porque a gente está vivo, então dá tempo de reformular, de refazer algumas coisas. Porque é importante a figura paterna. Ela faz bem. Ela traz equilíbrio. Ela traz algo na vida do filho e da filha que é algo que traz um equilíbrio no emocional. E quando essa figura ela é distorcida, ela não é vivenciada, ela não é praticada, ela traz alguns desconfortos na vida da mulher. Quando ela cresce, quando ela vai também construir uma família, ela também não consegue deixar com que o marido marque, às vezes, a própria família dela. Então, isso é uma coisa muito séria, é séria e é importante. E olha bem, acrescentou Deus, toma teu filho, pega ele, teu único filho, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece ali um holocausto. Eu quero dizer para você, pai, que você pode continuar fazendo isso hoje. Pega teu filho. Bate um papo com ele. Pega ele.
sabe, você pega... mas só dá para fazer com homem, com mulher não. Quem disse? Vamos sair aí, Samara. Vamos aproveitar que Samara não está aqui, vamos botar ela na berlinda. Entra aí, Samara, vamos sair comigo. Bater um papo, filho. Fazer o quê, pai? Bater um papo. Vamos no cinema. Vamos tomar um sorvete. Eu não tenho conversado com você. Eu não sei como é que você está. Toma teu filho. Toma teu filho. Gasta um tempo com ele. Hoje o Senhor não nos chama mais para a gente fazer holocausto com o nosso filho. Mas hoje Ele está nos chamando para a gente gastar um tempo, bater um papo com o nosso filho. E você pode se surpreender. Porque se você tiver a coragem de perguntar para o seu pai, que nota ele te daria? Porque você já percebeu que todo mundo acha que está sempre ganhando 10? Sempre ganhando 10. Ou 9, 9,5. Pô, dou um duro danado, trabalho aberto, dou o melhor de mim em casa. Mas se a gente tiver a fim de saber quais são os nossos pontos fracos, a gente vai ter coragem de fazer essa pergunta. Vamos sair comigo? Filho, como é que eu estou? Como é que eu estou desenvolvendo o meu papel de pai? Como é que eu sou, filho? E aí eu me lembro do bispo Tito Oscar, da Nova Vida, que ele disse uma ocasião que, quando reuniu todo o presbitério, e ele foi fazer essa pergunta. Mas ele estava acreditando que todo mundo ia falar que ele era o melhor bispo. Ele estava acreditando que ele só ia ter aplauso. E os presbíteros reunidos ali naquela manhã não deram uma nota favorável para ele. Não o ofenderam, de jeito nenhum. Não foram para, você, não, mas com respeito, mas com verdade. Compartilharam para ele o que eles achavam. E a gente, como pai, precisa ouvir a crítica, porque às vezes seu filho vai falar, pô, papai, nem todo mundo, Rodrigo, desenha o pai com aquele coração grande que botaram, Davi desenhou você lá e botou no Face. Mas às vezes, amado, nós desenhamos o nosso pai com um coração bem grande. Mas a gente tem algumas coisinhas que a gente gostaria que eles mudassem. Alguma coisinha que às vezes a gente falhou, que a gente não fez. E, gente, isso é de pai e é de mãe mesmo. A gente está tão correndo que às vezes a gente vai batendo, quebrando os galhos da árvore. E a gente vai caminhando. Só que a gente vai marcando a vida deles. E às vezes essas marcas, por elas não, a gente não dá uma parada para bater um papo. O que acontece? Quando eles se tornam adolescentes, quando eles se tornam jovens, quando eles se tornam adultos, eles fazem algumas citações a nosso respeito, que a gente fala assim, como que é assim? Eu não fiz isso. A gente nem acredita que eles estão falando da gente. A gente não acredita. Porque a gente nunca parou para tomar o nosso filho e perguntar para ele. Então, para hoje ser um dia de pai, para você entender essa relação, porque aqui a gente está falando de uma coisa espiritual, mas Deus está tratando não com um ser 100% espiritual. Deus está tratando com Abraão, homem feito da mesma essência que você. E que tomou o filho dele. Ele não perguntou para Deus, Senhor, pensa direitinho, se é isso mesmo que tu queres que eu faça. Você quer que eu tome o meu único filho, o filho que eu esperei a vida inteira, tu quer que eu tome esse filho e entregue ao Senhor? Hoje o Senhor continua desejando que os pais, que as mães peguem o seu filho e entreguem ao Senhor. Eu quero dizer para você que essa entrega não tem tamanho.
Não é porque ele só pode ter 1 ano, ele só pode ter meses, até na primeira semana, mas nós temos que entregar esses filhos que são herança do Senhor todos os dias. Todos os dias. E a gente precisa que o Senhor nos dê graça e sabedoria para lidar com eles e ajudá-los em todo o decorrer da idade deles. Porque quando eles forem homens, eles precisam continuar voltando para você, não para pedir dinheiro. Porque você vai ter mostrado para eles o caminho, mas para pedir um conselho. Sabe que, gente, isso é tremendo. Você voltar, você vê no seu pai alguém que pode te aconselhar. Alguém que pode. É por isso que o pai, a mãe, ela precisa estar sempre nesse exercício, entendendo a responsabilidade que está sobre ele. Porque tem filho que está sempre voltando só para bater na porta do pai. Não que seja vergonha, mas isso tem que te incomodar. Sim ou não? Sim. Para quê, Senhor? Eu quero romper isso. Quero romper. Eu quero vencer, eu quero conquistar, Senhor. Eu quero fazer a diferença. Eu quero chegar numa fase, em algum momento eles precisarem, eu quero estar perto para poder abençoar. Então Jesus está fazendo um pedido aqui para Abraão, muito difícil. E Deus está pontuando para Abraão as coisas mais difíceis ainda, reconhecendo que era difícil ele entregar o único e que ele amava. Mas Deus está sempre colocando a gente à prova, naquilo que é especial para nós. Gente, não está ligado o ar-condicionado, não? Às vezes, você está lá, você ama seu filho. Você ama ele. E você quer fazer tudo por ele. Gente, que coisa difícil. É você deixar o seu filho caminhar, sem você não abafá-lo. Como a gente gosta de abafar os nossos filhos. Como a gente gosta de super proteger os nossos filhos. Como a gente continua sendo como aquela mãe, quando eles eram pequenos, que a gente não queria que eles caíssem. Que eles não se machucassem. Quantos de nós, né? Não tem ainda essa atitude. Se você puder, né? O filho pede uma coisa, você vai aqui, você vai ali, tal. Você quer estar sempre presente na vida, ajudando eles. E a gente tem uma responsabilidade muito grande. Você que tem filho pequeno, você que já tem filho adolescente, você que ainda não tem filho e vai ter, você que já tem os filhos grandes, que já estão com as suas responsabilidades, com a sua vida, de estar entregando esses filhos, mas você precisa continuar tomando esses filhos. E eu quero dizer para você que já tem filhos adultos, que já estão vivendo na sua casa, vivendo já a vida deles, olha só, você está andando, está respirando, está com as suas faculdades mentais boas, pode pegar ônibus e sair, continua convidando eles, tomando eles, para passar uma tarde com você. Para passar um tempo para você conversar com ele. É a melhor coisa que a gente pode fazer e deixar na nossa vida. Porque quando o teu filho olhar para você, ele vai falar assim, poxa pai, eu me lembro disso, mas eu me lembro dos sacrifícios, eu me lembro da tua intervenção, eu me lembro daquilo outro. Às vezes a gente tem situações da nossa vida que a gente não sabe como lidar. Mas se a gente estiver com esse Deus Todo-Poderoso, você não pode esquecer. Eu estou aqui contextualizando esse texto, por favor. Que o nosso Deus é o Jeová Jireh. Ele sempre tem um cordeiro. Ele sempre tem uma solução. Ele sempre tem uma palavra de sabedoria para dar para você. Por isso ele é o nosso Jeová Jireh hoje.
Nós não precisamos desses holocaustos. Mas quantas vezes você fica diante do Senhor sem saber o que vai fazer com teu filho? O que vai fazer, que direção? Às vezes o filho chega, já está um homem, e está passando uma situação em casa, e você chega para você e te fala isso, uma colocação, e você não tem. Se você tivesse, dava tudo que você tinha para resolver o problema dele, mas você também não tem. E às vezes não é saudável você pegar tudo que você tem e dar, porque o filho também não vai aprender o caminho para descobrir como é que se faz para conquistar. Então você precisa estar perto, torcendo, mas deixando com que ele avance. E por perto com uma palavra de sabedoria, de graça. Quando precisa de uma injeção, você está por perto para dar, mas sempre mostrando para ele a direção e a responsabilidade da sua caminhada. É uma coisa muito séria. Isso hoje está sendo jogado de qualquer jeito. Veja você que a primeira coisa que a gente precisa entender é eis-nos aqui. Levantou-se Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Quando você tiver um problema na sua casa, na sua família, a primeira coisa que você precisa fazer, ele preparou. Deixa eu ler aqui exatamente como está. Tomou consigo Isaque, rachou lenha para o holocausto. Ele levou a oferta, né, para fazer lá o altar, para oferecer o filho. O que a gente precisa estar fazendo, meu irmão? É indo aos pés do Senhor, amém? Apresentando o nosso louvor, a nossa adoração, e apresentando a situação do seu filho, a situação da sua filha. E o local indicado é dentro do seu quarto. É lá que você vai clamar pelo seu filho. É no seu trabalho, quando você estiver sozinho, todo mundo for almoçar, e você sabe de um problema que seu filho está passando. Porque ninguém... Eu sei que hoje, vocês podem estar dizendo assim, a pastora está falando de uma família, pai, mãe, onde nunca passou nenhum tipo de problema, uma família estruturada. Não estou falando disso, porque a gente sabe que o nosso Deus é um Deus que move sobre família estruturada e família desestruturada, desconstruída. O nosso Deus é um Deus que move em qualquer nível de família, gente. Qualquer, não tem... Deus não trabalha só com família padrão, Deus trabalha. É só querer que Ele entre e faça um mover naquela família que Ele vai agir. Uma mãe que cuidou de todos, ela tem 8 filhos, uma mãe sozinha, e não sabe como. Ela vai colocar em Deus e Deus vai ajudar ela. Deus vai, e o Senhor é poderoso para fazer isso. Então a primeira coisa é a gente não desistir dessa responsabilidade que está sobre nós. Não deixe, porque a escola não tem condições de fazer isso. Os seus parentes também não têm, porque nem todos temem ao Senhor. Mas olha, essa responsabilidade é minha e é sua. E eu queria que você visse um pai, não é só aquele negócio, né, que nasceu e tal. Eu lembro que quando eu fiquei grávida da Beatriz, e Paulinho soube, Paulinho comprou um charuto, porque disseram que era moda. Aí veio fumar um charuto. Ainda bem que ele nem está aqui para ouvir isso. Mas naquele tempo a gente não tinha um Senhor, não. Mas às vezes as pessoas vão arranjando mais de bengalas aí para achar que é isso, entendeu? Mas não é isso, não. A sua responsabilidade, pai, é muito grande. Você tem o compromisso de formar o caráter de alguém. E como homem, se você tem filho homem, como homem, ainda mais hoje, a sua responsabilidade aumentou. Ele vai precisar olhar para você, pai, e ver um homem. Atitudes de homem. Ele vai aprender com você a ser homem. Uma filha vai querer ver você com atitudes de uma pessoa que é cuidadora, zelosa pela sua casa, pela sua esposa, pelos seus filhos. Porque é assim que ela também vai vislumbrar uma pessoa para caminhar com ela. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Muito grande. E a gente não pode barganhar isso de jeito nenhum. Obedeça.
Obedeça esse amor de Deus. Aceite essa responsabilidade que Deus deu, essa paternidade que Ele te deu para você honrar essa paternidade. Se para o teu filho saber que você é pai. Ó, meu pai é pai mesmo. Ele, quando eu faço uma coisa errada, ele me chama na chincha, me bota no canto e fica... Sabe aquela coisa de botar no canto e prender? Tu não sai daqui, mamãe que tinha mania de fazer isso. E soca, bate. Você está ali doido para ele. Caraca, quando você vai aprender, cara, a ser homem, a ser mulher, a ser uma pessoa de Deus, olha como eu te ensino. Não desiste, não. Uma hora ele vai entrar no eixo. Mas ele tem que ver que existe uma voz dentro da casa dele, que é séria, que sabe para onde tem que ir. Amém? Não se prenda, porque essas coisas, a gente vai vendo tanta coisa assim acontecendo, e que a gente pensa, se eu não fizer igual, meu filho não vai. Vai sim. Vai ter uma hora que esse vento passa, essas águas passam, teu filho amadurece, ele olha para trás e fala assim, papai, até hoje, mamãe, até hoje eu me lembro das coisas que você me dizia. Porque existe uma luta, a juventude e essa idade pré-adolescente, existe uma força dentro deles, né, que leva, eles querem ir lá fora, ver como é que estão as coisas. Mas se a sua voz for mais firme, e mais amorosa, e mais cheia de Deus, mas que ele chegue lá e opa, mas ele vai voltar para perto das águas de descanso. Amém? Crê nisso. Você que tem filho pequeno, então, que Deus te abençoe. A você exercer esse ministério com muita graça. Amém? Com muita graça. A quem que esse menino puxou? A você. Aqui eu sei que essa criança puxou. A você. Então você, meu Deus, é igualzinho a mim. E você está com 45 anos e sofre por causa disso. Ajuda ele. Filho, vem cá, mamãe vai orar por você. Mamãe é assim também, isso não faz bem para a mamãe. Eu quero ministrar sobre essa natureza sua. Mas tem pai que não fala para o filho. Não, isso aí é meu. Está na minha descendência, está na minha família isso. Minha família, vovô era assim, titio, está na minha família, mas o pai não confessa. É duro demais. Ele falar que é orgulhoso, vaidoso que nem eu, não. Porque aí ele não se quebra também, não vai ter coragem de confessar isso para o filho. Que Deus te abençoe, pai. Que o Senhor te abençoe. Amém? Vamos ficar de pé. Eu prometi que a gente ia mais cedo. Eu quero orar por você, pai, nessa manhã. Pedir que você venha aqui à frente. E a gente vai estar orando por você. Todos os pais que já são avós, pai que seus filhos já estão casados. Quero orar por você. Agora eu quero orar também por Guilherme, por Vitinho, por Vitor, por Henrique. Vem cá na frente. Para que vocês sejam uma geração de pais ainda muito melhores. Vem para cá, Guilherme. Daqui a pouquinho a gente vai estar abençoando o seu neném aqui na frente, o seu de Júlia. Olha que coisa importante, Caio. Aí, Caio, aquilo que você vê no Sérgio, que você fala, pô, isso não é legal no papai. Sabe o que você faz? Procura fazer diferente quando chegar a tua vez. Procura fazer melhor. Mas não menospreza o que ele está dando para você. Porque a gente, quando a gente é mais novo, sabe, Caio? A gente é meio cabeça dura. A nossa geração é um pouco mais de cabeça dura. Mas aí você, que está ouvindo de Deus isso, coloca isso na sua vida. Olha, isso aqui eu vou fazer. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Nem sempre a gente acerta. Nem sempre a gente acerta. Não é verdade, Ivo? A gente quer acertar, mas nem sempre a gente acerta. Que Deus abençoe vocês. Que vocês sejam fonte de conselho. Que esses jovens que ainda nem se casaram, né? Henrique ainda nem conhece quem é a pessoa que ele vai casar. Que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe da vida de Henrique.
cada detalhe da vida de Vitor, de Vitinho, de Guilherme, que as lembranças mal resolvidas, que as nossas lembranças mal resolvidas dos nossos pais não venham trazer dano para a nossa vida, amado. Porque existem coisas que você viu que o seu pai fez, que não foram legais, que te machucaram, que te feriram. Não deixe que isso venha fazer com que você seja um mau pai, ou seja, esteja enfermo. E acabe gerando isso na vida dos teus filhos também. Nessa manhã eu peço que o Espírito Santo de Deus abençoe a cada um desses pais, aqueles que já são, aqueles que ainda vão ser, que o Vitinho, o Vitor, eles sejam bons filhos, porque para você ser bom pai, que você seja bom filho, independente do que seu pai possa ter feito. Independente, papai é assim, papai é assado, mas honre seu pai. Se você o tem, honre, porque a honra é dada quando se está vivo. Então honre, ore por ele, peça ao Senhor que o visite, que o esclareça. Mas não entre num jugo de discórdia. Não entre, o abençoe. Nessa manhã eu te peço que o Deus Pai tome cada um de vocês e ministre cura, e ministre renovo, e abençoe, que você se sinta assim, abençoado por esse Deus Pai, que essa bênção dele, ele supra a sua alma, as suas lembranças, de tudo aquilo de ruim, que você fala, por que meu pai foi assim? Por que o meu pai não fez isso? Que nessa manhã o Deus que conhece o teu interior, o teu questionamento, aquilo que ainda traz para você uma enfermidade de infância, que o Senhor cure nessa manhã. E que você seja um pai obediente ao Deus Pai, comprometido com a palavra de Deus. Que não te falte conselhos, que não te falte essa vontade de caminhar com o seu filho e com a sua filha, e de estar sempre falando da direção e demonstrando esse amor que você tem por ele, mas que você também seja um pai que ouça, aprenda a ouvir aquilo que o teu filho, a tua filha também tem para dizer. Que ele te abençoe nessa manhã. No nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Esse Deus maravilhoso, amém? Que cuida de nós. Esse Deus cuida de nós. Que ele te abençoe muito nesse dia. Uma manhã abençoada com a sua família, com a sua casa. Amém? E à noite a gente está de volta para louvar o nome do Senhor Jesus. Pai, obrigada por essa manhã, obrigada pela vida dos meus irmãos. Eu quero abençoar a cada pai que não pôde estar aqui, aos pais que os teus filhos vão estar visitando nessa manhã. Ó Deus, que o Deus eterno, esse Deus de graça e de misericórdia, esteja contemplando cada família aqui representada. Leva-os em paz, Pai, para louvor da tua glória. Sustenta cada um deles, firmados nesse compromisso de te servir, de te adorar, de te amar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o teu imenso amor, a graça do teu Filho, nosso Senhor, e a presença gloriosa do teu Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Gabriela pediu para avisar que dia 18 de agosto, a gente tem, a que horas? 18 horas, tem o Ministério de Dança, que ela vai estar trabalhando aí com os